Você acha que Jesus transformou água em vinho só para salvar uma festa? Então talvez você ainda não tenha entendido esse milagre, nem o evangelho. Porque o primeiro milagre de Jesus não foi uma cena bonita de casamento, foi uma denúncia. Uma denúncia contra a insuficiência humana, uma denúncia contra a religião vazia, uma denúncia contra a ideia de que o homem consegue, por esforço, se tornar aceitável diante de Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você errar João 2 é errar o próprio coração da salvação. Porque esse texto não fala apenas do que Jesus fez, fala do que ele substituiu, fala do que ele encerrou, fala do que ele expõe e fala principalmente do tipo de fé que muita gente pensa ter, mas nunca entendeu de verdade. Então fica aqui até o fim, porque no final eu vou fazer uma pergunta bem simples, mas que pode desmontar a sua segurança espiritual. A maioria das pessoas lê o capítulo 2 de João de forma muito rasa. Elas enxergam apenas um casamento, um constrangimento social e Jesus resolvendo um problema. Apenas isso. Como se o ponto fosse: Jesus se importa com os detalhes da festa. Jesus quer manter a sua alegria. Jesus entrou e melhorou o ambiente. Mas não é isso que o texto está fazendo. João não está narrando apenas um milagre. João está revelando um sinal. E sinal no evangelho de João não é espetáculo, é revelação. É uma janela aberta para enxergar quem é Cristo e o que ele veio fazer. Então a pergunta certa não é como Jesus ajudou naquele casamento. A pergunta certa é o que esse milagre está revelando sobre a velha condição do homem e a obra de Cristo. E aqui começa o problema. Porque muita gente gosta de Jesus como ajudador de constrangimento, mas não como aquele que expõe a falência da sua religião. O texto começa em um casamento e isso não é um detalhe decorativo. Na Bíblia, casamento não é apenas um evento social. Casamento aponta para uma aliança, aponta para uma união, aponta para uma relação pactual, aponta para a alegria de comunhão, aponta para algo maior. Desde o Antigo Testamento, Deus usa essa linguagem. E no Novo Testamento, Cristo e a igreja aparecem nessa figura. E no fim da história bíblica, a consumação é descrita em linguagem de bodas. Então João não está escolhendo esse cenário por acaso. Ele está dizendo desde o princípio: o que Jesus fará aqui tem relação com aliança, tem relação com redenção, tem relação com o povo de Deus, tem relação com a alegria verdadeira, tem relação com aquilo que o homem não consegue sustentar sozinho. E é exatamente aqui que entra a crise. No meio da celebração, o vinho acaba. E isso não é um detalhe logístico, isso é uma mensagem. A festa continua por fora, mas o elemento da alegria acabou. A aparência ainda está de pé, mas falta substância. Os convidados ainda estão ali, mas o que sustentava a celebração já não existia. Percebe como isso começa a ficar perigoso? Porque essa não é só a cena do casamento. Essa é a cena da humanidade. Essa é a cena da religião. Essa é a cena de muita gente dentro da igreja. Tem ambiente, tem linguagem, tem participação, tem cerimônia, tem frequência, tem vocabulário, tem aparência, mas o vinho acabou. Não há vida, não há transformação, não há poder, não há comunhão real, não há plenitude, não há aquilo que sustenta a alegria diante de Deus. E sabe qual é o drama? Muita gente aprende a continuar a festa mesmo sem vinho. Aprende a continuar no ambiente, aprende a manter o ritual, aprende a preservar a estética, aprende a parecer espiritual, mesmo vazio por dentro. Esse é um dos retratos mais assustadores da religiosidade, quando tudo continua funcionando perfeitamente, mas a falta já começou internamente. O texto não está mostrando apenas o imprevisto social, ele está mostrando insuficiência. O homem não consegue sustentar a festa, o homem não consegue produzir por si mesmo o que precisa. O homem começa, mas ele não consegue completar. O homem monta a estrutura, mas ele não consegue gerar vida. O homem organiza tudo, mas não consegue criar transformação. E isso precisa ser dito com clareza, porque o coração humano odeia essa verdade. O pecador quer contribuir, o religioso quer ajudar, o moralista quer somar, o homem natural quer acreditar que ainda tem alguma coisa útil para apresentar diante de Deus. Mas o capítulo 2 de João começa a esmagar essa ilusão. Ele diz: acabou, faltou, não tem mais, não deu, não foi suficiente. É isso. E enquanto você não entender, você vai continuar tentando viver o cristianismo como quem repõe o estoque de um sistema falido. Maria leva o problema a Jesus e ele responde de um jeito que muitos acham estranho. Ele diz: a minha hora ainda não chegou. Por que Jesus diz isso no contexto de vinho? Porque ele não está tratando aquilo como um problema isolado. Ele já está conectando o sinal à sua missão. No evangelho de João, a hora aponta para a cruz, para a glorificação, para a entrega, para o cumprimento. Ou seja, até o vinho de Caná aponta para o Calvário. Isto é, até esse primeiro sinal já está debaixo da sombra da cruz. E isso destrói a leitura superficial do evangelho, porque significa que Jesus não está apenas resolvendo uma falta momentânea, ele está anunciando antecipadamente o tipo de obra que ele veio realizar. E qual é esta obra? A substituição, cumprimento, transformação, nova aliança, fim da confiança no sistema antigo. Então não leia o capítulo 2 de João, ou seja, o evento de Caná, como quem olha um ato simpático de Jesus. Leia Caná como quem está diante da introdução da obra redentiva. Agora chegamos ao ponto que muita gente passa correndo: as talhas. João faz questão de dizer que eram talhas de pedra, usadas para purificar
purificação do judeu. Isso não está no texto à toa. Essas talhas representam um sistema, representam lavagem ritual, representam purificação externa, representam cerimônia, representa a tentativa de lidar com impureza por meio de um mecanismo estabelecido. Em outras palavras, representa religião. E entenda isso com cuidado. O problema não era a lei ser má, o problema era o homem ser incapaz. O problema é achar que o símbolo resolvia. O problema era permanecer na sombra e não enxergar a substância. O problema era confiar no meio externo sem ter transformação interna. Agora veja a força diante disso. Jesus escolhe justamente as talhas da purificação. Não qualquer recipiente, não qualquer água, não um objeto comum, não um objeto neutro. Ele entra exatamente no lugar onde a religião dizia: aqui está a sua limpeza. E é ali que ele age. Isso é brutal, porque Cristo está mostrando que o velho sistema não podia levar o homem até o fim. Podia apontar, podia expor, podia ensinar, podia cercar, podia simbolizar, mas não podia consumar. E aqui está um problema espiritual enorme. Tem gente que até hoje vive como se Jesus tivesse vindo para reforçar as talhas, como se Jesus tivesse vindo para turbinar o ritual, como se o evangelho fosse uma versão mais forte da religião, como se a salvação fosse Deus te dando mais recursos para você conseguir se limpar melhor. Não, 1000 vezes não. Jesus não veio melhorar sua água. Jesus veio mostrar que a água não bastava. Então Jesus manda encher as talhas de água e depois transforma aquilo em vinho. Não em qualquer vinho, o melhor vinho. Isso também não é um detalhe decorativo, é declaração, é superioridade, é plenitude, é cumprimento, é o novo superando o antigo, é a realidade superando a sombra, é aquilo que o sistema anterior não podia produzir. E agora preste atenção, Jesus não pega a água comum de um contexto qualquer e transforma. Ele pega a água ligada ao sistema de purificação. E isso faz toda a diferença. Porque o sinal está gritando assim, ó: o que vocês tentam buscar externamente só se cumpre em mim. O que o ritual apontava, eu realizo. O que a lavagem não podia operar no coração, eu trago de forma real. Isso é evangelho. Não é cosmética espiritual. Não é ajuste de comportamento. Não é polimento religioso. É transformação. E é por isso que muita gente gosta de religião, mas foge do evangelho. Porque religião permite controle. Religião permite performance. Religião permite comparação. Religião permite aparência. Religião permite que você continue sendo o centro. O evangelho te esvazia. O evangelho te humilha. O evangelho te desmonta. O evangelho te mostra insuficiente. O evangelho te força a depender da obra de Cristo. Agora deixa eu trazer isso pra você, porque é aqui que o texto sai da teoria e vira confronto. Tem muita gente que diz crer em Jesus, mas continua vivendo diabo. E o que é viver diabo? É viver de religião externa, é viver de rito, é viver de performance cristã, é viver de vocabulário evangélico, é viver de rotina espiritual sem um coração quebrantado, é viver de leitura sem submissão, é viver de igreja sem arrependimento, é viver de aparência sem um novo nascimento. Tem gente que acha que porque agora trocou algumas práticas, porque agora frequenta cultos, porque agora ouve pregações, porque agora aprendeu a linguagem, que isso é vinho, mas não é. Isso ainda pode ser água, pode ser estrutura, pode ser recipiente, pode ser sistema, pode ser tradição, pode ser ambiente, pode ser disciplina, e ainda assim não haver transformação. É por isso que esse texto é perigoso, porque ele não deixa você admirar o milagre de longe. Ele obriga você a perguntar: eu fui transformado ou apenas me inseri num ambiente religioso? Talvez essa seja a frase central desse vídeo. Jesus não veio reforçar a sua religião. Ele não veio te fazer parecer melhor. Ele não veio te dar uma força para você continuar se purificando por fora. Ele não veio colocar perfume numa estrutura morta. Ele não veio melhorar o velho homem. Ele veio trazer algo que o velho homem não pode produzir. Por isso que o evangelho ofende. Porque o homem quer melhorar. Cristo oferece morte e ressurreição. O homem quer complemento. Cristo exige rendição. O homem quer adicionar Jesus ao que ele já construiu. Cristo entra e mostra que a base inteira está errada. É exatamente isso que Caná anuncia. Ele não acrescenta um detalhe bonito ao sistema. Ele mostra a insuficiência do sistema e revela a glória de algo novo. E quando o texto fala de vinho, o simbolismo bíblico se aprofunda ainda mais. O vinho aparece associado à alegria, à celebração, à bênção, mas também se conecta à aliança. Na ceia, o próprio Cristo liga o cálice ao seu sangue. Então João 2 não está isolado na história bíblica. João 2 está respirando a lógica da nova aliança. Já está apontando para aquilo que seria plenamente revelado. Em outras palavras, o vinho de Caná não é sobre sofisticação de festa, é sobre suficiência de Cristo, é sobre a realidade que substituiu a sombra, é sobre a obra que a religião não poderia realizar. E é aqui que o vídeo fica ainda mais sério, porque se o vinho aponta para a nova aliança, então continuar vivendo só de água é uma tragédia espiritual. É dizer na prática que você prefere o simples sem substância, é continuar na casca, é continuar no externo, é continuar tentando administrar pecado, culpa e pureza sem um descanso real em Cristo. O texto termina dizendo que Jesus manifestou a sua glória e que os discípulos
creram nele. Percebe isso? Nem todos entenderam, os servos participaram, o mestre-sala aprovou, os convidados seguiram na festa, mas o significado não foi igualmente percebido por todos. Isso também é uma denúncia, porque muita gente está perto daquilo que Jesus fez, sem enxergar quem ele é. Muita gente circula no ambiente do milagre sem entender o sinal. Muita gente consome a linguagem cristã sem discernimento espiritual. Muita gente frequenta o cenário, mas não vê a glória de Deus. E isso não é pequeno, porque você pode estar perto da Bíblia e ainda assim não ver o Cristo da Bíblia. Você pode estar perto da igreja e ainda assim não enxergar a glória de Deus no Evangelho. Você pode admirar a mensagem e continuar sem conversa. Então agora vamos parar de falar dos personagens e vamos falar de você. Você ainda está tentando apresentar água para Deus? Água de reforço, água de disciplina, água de moralidade, água de comparação, água de performance, água de religiosidade, água de costume, água de aparência, água de rotina, água de discurso, ou Cristo já te transformou de verdade? Porque aqui está a pergunta que muita gente evita ouvir. Sua fé é transformação ou só adaptação religiosa? Você mudou de coração ou só mudou de ambiente? Você foi regenerado ou só ficou mais comportado? Você odeia o pecado ou só aprendeu a se esconder melhor? Você se submeteu a Cristo ou só adicionou Jesus à sua identidade? Você deixou de confiar em si ou apenas se tornou um religioso mais arrumado? Caná não é só um milagre bonito. Caná expõe quem ainda está tentando viver diante de Deus com recursos que não salvam. E aqui está o perigo. Tem gente dentro da igreja há anos, mas ainda vivendo diário. Tem Bíblia, tem agenda, tem culto, tem repertório, tem posição, tem costume, mas não tem vinho, não tem vida nova, não tem quebrantamento real, não tem arrependimento profundo, não tem fome sincera de santidade, não tem submissão prática, não tem transformação interna. E sabe o que é pior? Muitas vezes essa pessoa nem percebe, porque aprendeu a confundir proximidade com conversão, aprendeu a confundir hábito com regeneração, aprendeu a confundir informação com revelação, aprendeu a confundir emoção com novo nascimento, aprendeu a confundir água com vinho. Mas o evangelho não termina no diagnóstico. Cristo não veio só para expor a falta, ele veio para ser suficiente, ele veio para cumprir, ele veio para realizar, ele veio para trazer aquilo que o homem jamais conseguiria fazer. Então, a esperança desse texto não está em você produzir vinho, a esperança está em Cristo. Não está em você aperfeiçoar o sistema, não está em você caprichar mais no ritual, não está em você intensificar a performance, não está em você tentar compensar, está em reconhecer que sem ele acabou, faltou, não deu, e que somente nele há plenitude, somente nele há purificação real, somente nele há nova aliança, somente nele há transformação, somente nele a velha insuficiência é vencida. Então nunca mais leia o capítulo 2 de João como se fosse apenas um milagre elegante. O capítulo 2 de João é um confronto, é o anúncio de que Cristo não veio enfeitar uma festa, é o anúncio de que Cristo não veio enfeitar a religião, ele veio substituí-la como caminho de aceitação diante de Deus. Ele não veio melhorar o que era incapaz de salvar, ele veio cumprir, ele veio revelar sua glória, ele veio trazer a realidade. E agora a pergunta final é inevitável: na sua vida ainda é água ou já houve vinho? Você ainda vive de rito, esforço, aparência e estrutura, ou já foi alcançado pela transformação que só Cristo gera? Seja honesto, porque o mais perigoso não é faltar a linguagem religiosa, é faltar a vida e ainda assim continuar na fé. Essa palavra te confrontou? Então não ignora isso, se inscreve se ainda não foi inscrito, porque a Bíblia aqui não é maquiada para agradar. Aqui a palavra ela vem primeiro. E você comenta a frase: eu não quero mais viver de aparência.